Olha, tá certo que a chance dessa peça aqui ser cobrada na sua segunda fase do exame de ordem em direito penal é muito, mas muito pequena. Mas se ela for cobrada, meu amigo, minha amiga, vai levar muita gente, né? Vai pegar muita gente pela perna. É justamente dela que eu tô falando aqui para vocês, a carta testemunhável. Então, se você quer saber redigir, né, quer aprender a redigir essa peça do endereçamento até os seus pedidos, bem como saber por que nós chamamos ela de recurso Viagra. Então sai daí e assista até o final dessa aula. Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de peça, sim, aula de carta testemunhável, mais uma peça que pode cair na sua segunda fase do seu exame de ordem, embora, é claro, seja improvável, né? Se você está me acompanhando aqui no canal, você já viu ali as principais peças que podem ser cobradas na segunda fase do seu exame de ordem, mas precisamos também estudar essas peças com um grau menor de importância, mas que ainda assim são relevantes, porque elas podem ser cobradas, né? É aquela história, é melhor você saber nadar e não precisar do que você precisar nadar e não saber, não é isso? Então é o seguinte, já desde logo paga aí a sua taxa, dá um like aqui no vídeo porque não custa nada e não vai cair o seu dedinho. Ao final da aula, se gostar, deixa aquele comentário top porque me ajuda bastante aqui no canal e saiba que essa aula aqui é um oferecimento, né, do nosso curso de segunda fase do Método Prodígio que você pode conhecer clicando aqui na descrição, vai estar o link bonitão lá para você, bem como no primeiro comentário que eu vou deixar fixado o link, é só clicar e conhecer, ok? Bom, vamos lá então. Pessoal, carta testemunhável, né? Eu sei que o nome é um pouquinho estranho, é um pouquinho diferente, muitos de vocês nem lembram que viu esse bendito desse recurso na faculdade, mas sim, é um recurso e sim pode cair na sua segunda fase, embora eu acredite que não seja provável que ela seja cobrada nas questões, na peça, mas nas questões discursivas eu acredito que seja, até porque ela já foi cobrada algumas vezes, né? Então o que é essa carta testemunhável? Para você entender essa carta testemunhável e antes de você saber como que deve redigir essa peça, você precisa entender a regra. Por quê? Porque entendendo a regra você consegue entender como que essa carta testemunhável funciona e por que ela existe, né? Como que funciona, por exemplo, a interposição de um recurso, para que você entenda a carta testemunhável. Imagine aí qualquer recurso de primeira instância, né? Imagine um recurso em sentido estrito. Se você está me acompanhando aqui no canal, certamente já assistiu a aula de recurso em sentido estrito. Inclusive, se você caiu aqui de paraquedas, saiba que aqui no canal tem uma playlist, né? Uma playlist exclusiva só com conteúdos de segunda fase, com as peças da segunda fase, com dicas de segunda fase, ok? Voltando ao assunto, imagine uma peça de recurso em sentido estrito, imagine um recurso em sentido estrito, o nosso conhecido e querido rese. Você vai interpor esse recurso em sentido estrito na primeira instância, porque você quer recorrer dessa decisão, então o juiz foi lá, né, proferiu uma decisão, você não concorda com aquela decisão e visa recorrer mediante o recurso em sentido estrito, tá? Já eu chego lá, você vai entender. Você então interpõe esse rese. Um recurso, ele é, evidentemente, formado por peça dupla. A peça de interposição que é endereçada, que é direcionada ao juiz de primeira instância e a peça de razões que você deve juntar com a peça de interposição que é endereçada, né, ao tribunal competente para o julgamento. Então você pega as duas petiçõezinhas e leva até o juiz de primeira instância e o juiz aceitando esse recurso, né, o juiz de primeira instância aceitando esse recurso, ele remete para o tribunal para que aí sim o tribunal realize o julgamento desse recurso em sentido estrito. Afinal de contas, é o famoso duplo grau de jurisdição, não é? Então é o seguinte, antes do juiz remeter esse teu rese para julgamento lá no Tribunal de Justiça ou no TRF, se for competência federal, o que esse juiz vai fazer? Ele vai fazer o juízo de admissibilidade, um juízo de prelibação. Ele vai analisar se esse teu recurso interposto, né? Tô engasgado, hein? Agora foi.
eu acho, se esse teu recurso interposto tem ali os pressupostos recursais. Por exemplo, né, pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos. Ele vai analisar se o seu recurso é tempestivo, né, foi interposto no prazo adequado, ou se tem legitimidade ou não. E se tem legitimidade. Sendo a parte legítima e sendo interposto, por exemplo, no prazo adequado, o juiz pega esse recurso e manda para o tribunal. Aí surge a seguinte questão, e aí que vai entrar a peça de hoje. E se eventualmente esse juizão de primeira instância, ele diz não vou receber esse recurso, não vou admitir esse recurso ou não vou mandar esse teu recurso aí para o tribunal. O que você faz? Você fica chupando o dedo, você cruza os braços, você senta, deita e chora? Não, você se utiliza da carta testemunhável. Sim, você se utiliza desse recurso com o nome mais estranho do mundo, né, para fazer com que esse recurso interposto e denegado na primeira instância seja remetido para o tribunal para que ele efetivamente seja julgado. Por isso, senhores, que nós chamamos a carta testemunhável de recurso Viagra. Por quê? Porque a única função da carta testemunhável é fazer esse recurso subir, esse recurso denegado na primeira instância, subir para o tribunal, para que agora sim ele possa, o tribunal possa conhecer esse recurso denegado e prover ou não o teu recurso. Por isso que chamamos então de recurso Viagra. Qual é a previsão legal da carta testemunhável? A carta testemunhável está prevista lá no artigo 639 do Código de Processo Penal, com a redação seguinte: dar-se-á carta testemunhável, inciso 1, da decisão que denegar o recurso, ou inciso 2, da que, admitindo embora o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para o juízo ad quem. Essas são as duas possibilidades de você interpor, interpor porque é um recurso, então o verbo é interpor. Essas são as duas possibilidades, espécies, hipótese de admissibilidade da carta testemunhável. Primeiro, a decisão que denega o recurso e depois aquela que obsta seguimento. Qual é a diferença entre as duas? Bom, primeiro, é interessante mencionar essa diferença para efeitos didáticos, mas as duas dão causa à carta testemunhável. Quando falamos que o juiz de primeira instância ele denegou esse recurso, quer dizer então que ele reconheceu, por exemplo, que ali não estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Quer dizer que você interpôs esse recurso e ele viu que o seu recurso, por exemplo, não era tempestivo, foi interposto fora do prazo, ou que você não tem legitimidade para recorrer. Então ele denega, ele deixa de encaminhar e ele denega ali mesmo. Isso é denegar. Agora, quando o Código de Processo Penal aqui diz que admitindo o recurso, embora admitindo óbito segmento, ele quer dizer o seguinte: olha, o juiz ele até admitiu o recurso, ele até reconheceu que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, ele até reconheceu que o prazo foi respeitado, ele até reconheceu que a parte é legítima, mas por alguma razão que eu não faço caralho de ideia, ele não mandou esse recurso para o tribunal, ele colocou o processo na cadeirinha, sentou com a bundinha em cima e não o mandou. Então as duas situações são passíveis de você interpor a carta testemunhável desse recurso que foi denegado. Aí surge a seguinte questão: essa carta testemunhável vai caber de todo e qualquer recurso denegado? A resposta é não, não é de todo e qualquer recurso denegado na primeira instância que caberá essa carta testemunhável, mas tão somente de dois recursos. Quais são eles? Recurso em sentido estrito e agravo em execução. Recurso em sentido estrito e agravo em execução. Então, se você interpôs um recurso em sentido estrito e o juiz denegou esse recurso, o juiz de primeira instância denegou esse recurso e não mandou para o tribunal, você utiliza a carta testemunhável. Essa carta testemunhável você vai interpor, você vai mandar para o tribunal, é endereçada para o tribunal a sua peça de razões, porque o tribunal tem competência para julgar essa carta testemunhável e, admitindo a carta testemunhável, o tribunal vai dar ordem para que esse juiz de primeira instância remeta esse rés lá para cima, para o tribunal, para que ele possa então conhecer do conteúdo desse recurso em sentido estrito. A mesma coisa acontece com o agravo em execução, da decisão que denega ou obsta o segmento, embora admitindo o agravo em execução, cabe a nossa carta testemunhável, tá? Aí você deve, talvez, estar se perguntando: professor, e os outros recursos, não cabe a carta testemunhável? Não, não cabe. E quando for apelação? Bom, a apelação a gente sabe que é o recurso mais importante para efeito de segunda fase. E se o juizão de primeira instância ele for lá e denegar
essa apelação, o que eu faço? Eu choro, eu sento, eu cruzo os braços, o que eu vou fazer? Já que eu não posso utilizar a carta testemunhável. Nesse caso, se você já assistiu a nossa aula de reze, certamente deve saber que quando o juizão de primeira instância denega esse recurso de apelação, você se utiliza de outro recurso, que é o recurso em sentido estrito, na forma do artigo 591, inciso 15 do Código de Processo Penal. Então, se você interpôs a sua apelação, o juiz não denegou, você não utiliza a carta testemunhável, você utiliza direto o recurso em sentido estrito. Beleza? Fácil, fácil, né? Não tem nada de complicado, é basicamente assim que funciona a carta testemunhável, e é para isso que ela serve, para fazer o outro recurso subir, né? Lembre-se sempre desse conceito de recurso Viagra, que certamente vão garantir alguns pontos aí para você. Bom, em relação ainda à carta testemunhável, é interessante mencionar que cabe também o juízo de retratação, né? Então, mais uma vez, se você já assistiu a nossa aula de recurso em sentido estrito, se você já assistiu a nossa aula de agravo em execução, certamente já sabe o que é esse juízo de retratação. O juízo de retratação é um instituto muito peculiar, né, e inerente ao recurso em sentido estrito. É a possibilidade de o próprio juiz de primeira instância ele mesmo reformar a sua decisão, sem que para isso seja necessário ele remeter esse recurso até o tribunal competente, seja o Tribunal de Justiça ou seja o TRF. Então isso é o juízo de retratação, é o que eu chamo de perdão pelo vacilo, né? Então o juiz ele vê ali o recurso interposto, ele fala, bom, realmente eu fiz cagadinha aqui, então eu mesmo vou corrigir essa cagada e não precisa mandar esse recurso para o tribunal. Isso é o juízo de retratação, que não é admitido em todo e qualquer recurso. É um juízo que é admitido principalmente no recurso em sentido estrito, porque é um instituto peculiar ao recurso em sentido estrito, mas além de caber para o reze, ele também cabe para o agravo em execução e para a carta testemunhável, que é a peça que nós estamos vendo aqui. Então, quando você estiver fazendo a sua pecinha de carta testemunhável, na sua peça de interposição, sim, porque é uma peça dupla, interposição e razões, na sua peça de interposição, você peça para que o juiz realize o juízo de retratação, porque é cabível em relação à carta testemunhável e certamente se ela for cobrada no seu exame de ordem, vai garantir uma boa pontuação aí para você, pontos que podem fazer a diferença na sua aprovação. Bom, tópico 2, como que a FGV já cobrou, né, a carta testemunhável, como que você vai identificar a peça? Bom, se você prestou bem atenção na aula, a FGV não cobrou ainda a carta testemunhável e dificilmente será cobrada essa peça, né? Por quê? Porque a carta testemunhável, ao contrário de outros recursos que tem no processo penal, ao contrário de outras peças no processo penal, ela fica muito limitada, né, em relação às suas teses. Não tem muito que trabalhar na carta testemunhável. Qual que é o conteúdo? É você pedindo para que para que o tribunal dê a ordem ao juiz de primeira instância para que ele faça a remessa do recurso, né, ao tribunal. É basicamente isso. Você não fica trabalhando tese preliminar, você não trabalha tese de mérito, você não busca absolvição, você não busca desclassificação, você não busca teses subsidiárias. Não, é somente uma tese limitada. E é uma prova, e por ser uma prova, até onde a gente sabe, né, ela serve para avaliar o teu conhecimento. Então, de nada adianta você criar uma prova, elaborar uma prova e cobrar uma peça que não tem muito que ser avaliada. Então, por isso que é bem difícil a FGV cobrar a carta testemunhável, mas não podemos descartá-la, porque não há nada no edital que impeça ela ser cobrada. Mas, como eu disse, nas questões, eu creio que sim, seja cobrada. Mas se eventualmente cobrada como peça, eu acredito que como evidências, né, dessa peça, a banca certamente ela vai evidenciar ali, demonstrar a denegação desse recurso, né, ou a negativa de seguimento. E vai deixar isso, de certa forma, escancarado ali para você, bem como excluindo outras possibilidades recursais. Agora que nós vimos, né, e tivemos essas noções introdutórias a respeito da carta testemunhável, é hora da gente tratar da peça propriamente dita, tá? Começando do endereçamento e indo até o fechamento. Tá? Passo por passo. Em relação ao endereçamento, em relação
a competência. Em relação a essa peça aqui, a gente sabe que é um recurso. E se é um recurso, é peça dupla, né? Então é uma peça de interposição e outra peça de razões. E você bem sabe que a peça de interposição, né? Você bem sabe que a peça de interposição é direcionada, é endereçada ao juiz, ao órgão jurisdicional que proferiu a decisão na qual você pretende recorrer. E a peça de razões é aquela peça na qual você trabalha, né, os argumentos de fato e de direito, buscando a reforma da decisão, mas é endereçada, é direcionada ao órgão superior no qual pode ou não reformar a sua decisão. Com a carta testemunhável é a mesma coisa, peça de interposição ao juízo de primeira instância e peça de razões ao juízo de segunda instância. Aí surge a seguinte questão: professor, o juizão, ele já denegou meu recurso anterior. Como assim eu vou endereçar outro recurso agora para ele? Ele não tem a chance de novamente denegar esse outro recurso? Eu vou entrar numa espiral infinita ali, né? Num círculo vicioso. Justamente pensando nisso que o legislador, ele em relação a carta testemunhável determinou lá no artigo 640 do Código de Processo Penal que esse recurso, que é a carta testemunhável, né, a sua peça de interposição deve ser endereçada, deve ser direcionada não ao juiz, né, mas sim ao escrivão do cartório quando justiça estadual ou ao diretor da secretaria quando juízo federal, né? Caso contrário, se ele não fizer essa remessa depois, nesse caso o secretário ou escrivão, ele pode ser responsabilizado legalmente. Então essa peça de interposição você não vai endereçar ao juiz tal como você está acostumado a fazer nos outros recursos. Você vai endereçar ou ao escrivão ou ao diretor da secretaria, nos moldes que está aparecendo aqui no slide para você e utilizando, né, o pronome de tratamento de ilustríssimo, porque você não vai utilizar aqui o excelentíssimo, ok? Já a sua peça de razões aqui é a mesma coisa dos outros recursos, você endereça para o tribunal competente, né? Prestando bem atenção se é competência da Justiça Comum Estadual ou competência da Justiça Comum Federal, porque isso faz diferença no teu endereçamento, porque se for estadual é ao TJ e se for federal é ao TRF. Então ficaria Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de, né, se for estadual, ou Egrégio Tribunal de Justiça, Egrégio Tribunal Regional Federal da tal região. Lembrando que você não pode ficar inventando informações na sua peça prático profissional. Não invente datas, não invente comarca, não invente o número de estado, a não ser que o próprio caso profissional traga ali para você qual é o estado, traga ali a informação, aí você pode inserir tranquilamente na sua peça, beleza? Em relação ao nome da peça, carta testemunhável, né? E por ser um recurso, você deve utilizar o verbo interpor. Como assim, professor, esse negócio de verbo interpor aí? Qual que é o verbo da peça? Tem essa bexiga também? Tem. No preâmbulo, né, você vai lá e coloca fulaninho de tal, já qualificado nos autos, vem por intermédio do advogado que essa subscreve, né, respeitosamente a presença de vossa excelência, com fundamento no artigo tal, que veremos daqui a pouco, vírgula, aí entra o verbo da peça. Nesse caso é interpor, vírgula, interpor, carta testemunhável. Por que é interpor? Porque é recurso. E o verbo adequado para recurso é interpor, beleza? Se fosse uma resposta à acusação, seria apresentar. Se fosse embargo, seria opor. Se fosse HC, né, um habeas corpus, seria impetrar. E assim por diante. Então, cada peça tem o seu verbo correto. Não é pontuado isso na OAB, não foi pontuado até hoje, mas é uma técnica ali que certamente o teu corretor vai avaliar esse aspecto, ok? Esse foi o nome da peça. Em relação ao fundamento legal, é o artigo que nós já vimos no começo da aula, que é o 639 do Código de Processo Penal, inciso 1 ou inciso 2, que cabe a você, no seu caso prático ali, lendo o seu caso prático profissional, verificar e fazer a adequação típica de qual é o inciso adequado, ok? Em relação às teses, aqui é um ponto importantíssimo. Por que é importante aqui em relação às teses? Bom, só um parênteses aqui. Muitas pessoas têm uma dificuldade tremenda em relação às teses, né? Muitos de vocês saem da faculdade,
né, e não tiveram uma boa base em direito penal e vão fazer a sua segunda fase em direito penal e ficam meio perdidos em relação às teses, né? Você escuta a palavra teses, o termo teses da segunda fase e fica meio perdido, não sabe o que é isso. Pessoal, as teses são basicamente todos aqueles conteúdos, né, sobretudo da parte geral do Código Penal, que vão de alguma forma modificar a situação do réu, né, que vão absolver, que vão causar nulidade do processo, que vão extinguir a punibilidade, que vão desclassificar o crime e assim por diante. Quando você pensa em tese, você pensa em inúmeras coisas, né? Mas não é tão difícil assim, basta você organizar em caixinhas. Por isso que tem uma aula exclusiva aqui no canal, né, completa, que é uma das aulas que está dentro do nosso curso, conheça depois do curso. Então aqui no canal tem uma aula só sobre teses, onde eu mostro para vocês qual é a classificação dessas teses, quais são as espécies de teses e como que você deve, né, alegar na sua prova, qual é a ordem adequada dessas teses. Então entra aqui no canal, playlist de segunda fase, as teses da segunda fase, direito penal, que eu tenho certeza que é uma aula que faz muita diferença na sua aprovação, tá? Agora, em relação, e você vai aprender as teses subsidiárias, teses de mérito, teses preliminares, e as espécies de cada uma delas, ok? Agora, em relação às teses aqui da sua carta testemunhável, o que você vai alegar? Aqui você vai fugir um pouquinho do padrão, né? Então, vimos nas últimas aulas, em todas as aulas de peça, que nós temos aquelas teses preliminares, temos teses de mérito e temos teses subsidiárias. Aqui nós não iremos nos apegar àquela classificação. Por quê? Porque aqui o que você vai trabalhar na sua tese, no tópico do direito, é justamente as razões pelas quais o juiz de primeira instância denegou aquele recurso. Então, se, por exemplo, o juiz de primeira instância denegou o teu recurso interposto porque ele acreditava que ele era intempestivo, né? Acreditava que ele foi intempestivo porque foi interposto fora do prazo, você vai se limitar nesse recurso aqui a tratar sobre o prazo que foi interposto o recurso. Você vai se limitar aqui nessas teses a dizer por que o juiz de primeira instância está equivocado ao denegar o recurso. Você não vai trabalhar aqui, pessoal, aquelas teses que estavam sendo trabalhadas no recurso que foi denegado. Então, se, por exemplo, o recurso denegado foi um recurso em sentido estrito, e naquele recurso em sentido estrito você estava trabalhando prescrição, estava trabalhando excludentes de ilicitude, na carta testemunhar você não trabalha essas teses. Você trabalha apenas as teses pelas quais o juiz, né, denegou aquele recurso interposto. Beleza? É basicamente isso que você trata. Bom, agora em relação aos pedidos, né? Em relação aos pedidos, temos os pedidos principais, porque é um recurso, então por ser um recurso, você pede a admissibilidade dessa carta testemunhável, né, com a consequente remessa ao juízo competente, ao tribunal competente. Isso você pede na peça de interposição. Esses são os pedidos, né, principais, porque se trata de um recurso e são pedidos comuns a qualquer recurso do processo penal. Mas por ser uma carta testemunhável, existem alguns pedidos especiais que você deve fazer, né? Então, um pedido especial que tem na peça de interposição é justamente o pedido de juízo de retratação. Você pede para que o juiz ali naquele momento ele se retrate daquela denegação do recurso, porque é sim possível, né, na forma do artigo 600, esse aqui é outro, porque isso é possível. O Código de Processo Penal permite que o juízo de retratação seja feito na carta testemunhável. Isso você resolve com um só parágrafo na sua peça de interposição, da mesma forma que nós vimos lá na aula de recurso em sentido estrito. Além disso, eu também sugiro que na sua peça de interposição da carta testemunhável você peça também para que o escrivão ele junte na carta testemunhável cópias dos principais atos do processo, das principais peças do processo, né? Porque essa é uma possibilidade conferida pelo Código de Processo Penal, agora sim, no artigo 640, né, do CPP. Por que isso existe? Porque quando você instrui, junto com a sua carta testemunhável, as principais peças do recurso denegado, existe a possibilidade do tribunal competente, que vai julgar a tua carta testemunhável, aproveitar e já julgar, junto com ela, aquele recurso que foi denegado. Mas isso só vai acontecer se essa carta testemunhável for bem instruída com as principais peças do processo. E isso você vai pedir ali nos pedidos e já a gente vê como é que você vai fazer isso. Mas, resumidamente, peça a cópia das principais peças processuais, e esse pedido deve ser feito na sua peça de interposição na carta testemunhável. Já na peça de razões você pede o provimento, né, além do recebimento
e além da remessa, e além do recebimento dessa carta testemunhável, peça também o provimento do recurso que foi denegado, que é justamente essa situação anterior que eu falei para vocês, né? Então, o artigo 644 do Código de Processo Penal, ele dá essa possibilidade ao tribunal. A gente sabe que a principal função do tribunal em relação à carta testemunhável é julgar, né, a remessa ou não do recurso denegado. Mas, como eu disse, se for bem instruída com cópias e documentos do recurso denegado, o tribunal pode sim já aproveitar e julgar as duas coisas de maneira conjunta, né? Ele vai receber a carta testemunhável e, ao mesmo tempo, vai dar provimento ao recurso que foi denegado. Agora, se essa carta testemunhável não foi bem instruída com os principais documentos e principais peças, aí o tribunal somente vai dar a ordem para que o juiz de primeira instância remeta esse recurso denegado para o tribunal, para que aí sim ele realize o julgamento. Beleza? Em relação ao prazo, para finalizar aqui a nossa peça, o artigo 640 do Código de Processo Penal prevê ali um prazo esquisito de 48 horas, né, para você interpor essa peça. Se a tua prova, se o teu caso prático profissional não trouxer ali a hora exata que foi comunicado para você para começar a correr esse prazo do recurso, você considere ali o prazo de 2 dias, ok? Então, basicamente, essas são as principais disposições sobre a carta testemunhável. Se você quer aprofundar um pouco mais o teu conhecimento e saber, por exemplo, como que essa peça é redigida, eu recomendo que você conheça o nosso curso que está aqui no link, né, na descrição, também fixado no primeiro comentário. Lá no curso eu analiso com vocês uma peça prático profissional já redigida. Então, nessa aula aqui de carta testemunhável, lá no curso, né, que é um pouquinho mais completa, eu trago para vocês um exemplo de carta testemunhável. Então, se você, né, quer aprofundar um pouquinho mais o teu conhecimento e verificar como que essa peça ela fica redigida, né, você conhece lá o curso, porque ao final de cada aula eu resolvo um caso prático profissional. Além do mais, o curso conta ainda com mentoria, conta com simulados, né, aulas de peça, aulas de direito material, aulas de direito processual penal, tudo isso de maneira metodologicamente estruturada para você em um método exclusivo, né? Não é aquele curso, né, dos moldes tradicionais com módulos e cheios de aulas que você não vai usar para nada, e sim, é um módulo único com aulas sequenciais montados em uma ordem que faz você pensar efetivamente como um advogado criminalista na sua prova, beleza? É basicamente essa a nossa aula. Se você gostou da aula, deixa aqui o seu comentário, né? Dá um like e se inscreve no canal para ter acesso a mais conteúdos como esse. E me segue lá no Instagram. No Instagram tem muito conteúdo bacana para você, @prof.cebrian. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Aguardo você na próxima aula. Fui!